Eu tenho um assunto aqui que eu reputo como muito interessante para todos os evangélicos, todos os cristãos de um modo geral. Na verdade, é a respeito de Israel. Muitos têm os olhos voltados para Israel, buscando ver o cumprimento das profecias bíblicas para os últimos tempos. Na realidade, há profecias bíblicas que dizem que Israel voltaria para a sua terra. Já voltou uma grande quantidade de judeus, restabeleceram o país e continuam numa luta tremenda contra países vizinhos e até distantes que estão no mundo inteiro como maioria contra Israel, mas eles continuam sobrevivendo, aperfeiçoando e desenvolvendo tecnologias de defesa. Israel hoje é o país mais avançado do mundo em tecnologias de defesa. E eles estão se esmerando nisso num desespero para se defenderem de ataques. Primeiro, eram ataques por terra, que hoje já não representam tanto. Tanques, canhões, isso já não representa muito para Israel. Mas hoje os mísseis são a grande ameaça, mísseis de curto alcance lançados de perto e mísseis de longo alcance que podem ser lançados de qualquer lugar do mundo. Os mísseis sobem, depois eles descem. Quando o míssil está descendo, é muito difícil interceptá-lo ou destruí-lo. E é uma arma muito poderosa, um míssil, que pode ser lançado também de um avião. Então, mísseis são a grande arma do nosso tempo. No entanto, Israel tem procurado desenvolver tecnologia para se defender de mísseis, destruindo mísseis no ar, inclusive com canhões de raios laser. Mas isso é uma guerra tecnológica e assim Israel vai se desenvolvendo. Mas ao mesmo tempo em que Israel se defende, se estrutura como nação, se apega aos seus valores para sobreviver como nação, ao mesmo tempo está havendo um certo avivamento ou um despertamento em Israel. Na realidade, há muitos e muitos judeus se tornando ortodoxos ou ultra-ortodoxos. São aqueles judeus que se vestem de preto, usam chapéu, barba, não cortam a barba e querem seguir rigorosamente a lei e as tradições. Eles não trabalham, recebem uma bolsa ajuda do governo e cada vez mais e mais judeus estão entrando para este grupo de judeus religiosos ultra-ortodoxos. Na realidade, eles procuram passar o dia todo ocupados com leitura e estudo, não só da lei da Bíblia, da Torá do Antigo Testamento, mas principalmente dos outros escritos da tradição judaica. Eles não trabalham, o trabalho deles é se ocuparem da leitura e estudo dos livros sagrados, bem como das rezas. Eles não fazem propriamente orações espontâneas a Deus, porque eles não buscam um relacionamento pessoal com Deus. Eles não têm Jesus, eles não têm acesso direto a Deus, então eles buscam a religião. É um despertamento em favor da religião. E cada vez mais, uma porcentagem maior da população de Israel está se voltando para este lado. Em todos os acordos políticos para constituir governos, eles representam sempre uma parte muito forte e significativa do eleitorado, esses judeus ultra-ortodoxos.
entre eles, ou como um representante deles, está o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele é um profundo conhecedor da Bíblia, embora seja um judeu assim bem ortodoxo, ele tem a mente um pouco aberta, inclusive lê o Novo Testamento e procura entender os cristãos. No entanto, ele se alinha com esse pessoal muito radical que é considerado de direita política, os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos. Então existe em Israel um certo despertamento para a lei. Eu entendo isso como o cumprimento da profecia de Ezequiel 47, o 37, o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos. Os ossos estão batendo e se juntando, formando um corpo que é o país de Israel, mas sem vida. É mais ou menos o que está acontecendo lá. Os ossos se juntando é um despertamento religioso, mas não uma conversão para Deus. Isso só vai acontecer depois de uma grande tribulação que vai marcar o tempo do fim. Então, o tempo do fim está relacionado com Israel. O arrebatamento da igreja vai marcar a volta do trato de Deus com Israel diretamente, e a lei estará em vigor em Israel. Mas o mundo todo contra Israel. Israel vai sofrer uma grande tribulação, inclusive da parte de Deus. A maior parte dos judeus vai morrer e, por fim, no final, quando Israel já estiver sufocado e quase acabando, então Jesus volta para salvar Israel, porque os israelitas vão se converter em bloco no fim. Vai ser a batalha do Armagedon, onde Jesus virá para estabelecer o reino dele. Essa é a nossa visão. A dos judeus não é bem assim. Os judeus não creem em arrebatamento, em igreja, em tribulação. Eles esperam o Messias. E então, a notícia que eu tenho aqui é muito interessante. Os judeus estão simplesmente eufóricos com a vitória do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E eles estão entendendo que isso já é um anúncio da vinda do Messias. Isso já é o tempo que eles chamam de dores de parto. Na verdade, eles não consideram esse tempo de dores de parto, uma palavra profética da Bíblia, como sofrimento. Eles interpretam como algo alvissareiro, uma boa notícia da volta do Messias. Ou seja, dores de parto é uma coisa boa, porque vai nascer uma criança. Eles estão entendendo que já estamos na época da vinda do Messias. Cada vez mais em Israel, mais e mais rabinos estão falando da vinda do Messias. Cada vez mais rabinos estudiosos da religião estão se debruçando sobre as escrituras sagradas e buscando palavras sobre a vinda do Messias. Cada vez mais eles estão alegres com a possibilidade da vinda breve do Messias. E então eles acham que o Donald Trump pode ser, por exemplo, aquele profeta que vai anunciar a vinda do Messias. Eles acham que o Donald Trump vai cumprir um papel profético antecedendo o Messias. São rabinos que estão pensando assim. Agora, mais interessante ainda, a notícia que eu li sobre Israel é a respeito do envolvimento da polícia de Israel. O comissário Roni Al-Sheikh, chefe do departamento de polícia de Israel, anunciou semana passada que as forças policiais estão se preparando para a chegada do Messias. Para isso, precisaram montar um esquema de segurança. A polícia de Israel está montando esquema de segurança para quando o Messias chegar. Preste atenção, entre aspas, o que ele disse, o chefe da polícia de Israel. Nós, da polícia, estamos muito envolvidos em assegurar os mitzvot,
os mandamentos bíblicos, entre o homem e seu próximo. Quando o Messias vier, todo mundo vai querer chegar perto dele, e isso vai criar um grande tumulto, explicou o comissário ao site Breaking Israel News. Ao descrever o papel importante da polícia quando ocorrer a vinda do Messias, a gente até acha graça isso, né? Quando o Messias vier, eles estão muito preocupados como a polícia vai proteger o Messias. Então ele explicou: nós não estamos apenas ocupados com a aplicação da lei, nós estamos tentando adotar medidas preventivas para mostrar consideração para com os nossos cidadãos quando o Messias chegar. A missão da polícia é pautada pela exigência bíblica de amar o próximo. Não há dúvida de que a felicidade e o serviço a Deus aproximará todos os cidadãos quando o Messias chegar, ele disse. E ele encerrou dizendo: em breve, se Deus quiser, precisaremos começar a preparar as operações de segurança necessárias, pois o Messias terá chegado. Interessante, parece criancice, ingenuidade. Eles estão esperando o Messias e já estão preparando a construção do templo, o terceiro templo, e estão agora armando um esquema de segurança, como eles vão fazer para proteger o Messias. Bom, se eles entendessem a Bíblia toda, o Messias não vai precisar de nada disso. Ele vem montado no cavalo branco com poder e grande glória, em Apocalipse 17, mas os judeus não creem nisso. Ele vem com poder e grande glória, olhos fuzilando de fogo, de raio de fogo, e a espada aguda saindo da sua boca para ferir as nações. O Messias vem para matar bilhões de pessoas de uma vez só, pisando o lagar da ira de Deus. Ele não vai precisar de segurança nenhuma. Mas não deixa de ser interessante observarmos como os judeus estão falando da vinda do Messias e estão até já se prevenindo para isso. E até vendo no presidente eleito norte-americano Donald Trump um precursor do Messias. Ou seja, estamos muito próximos quando vemos todos envolvidos no mundo aguardando, de certa forma, esse tempo. Já estamos muito perto do arrebatamento, sem dúvida nenhuma. Prepare-se, meu irmão, prepare-se.